Enquanto beijava a amante no carro, eu filmava tudo do prédio em frente. Vocês não fazem ideia do que é ver a pessoa que você jurou amar para sempre beijando outra mulher dentro do carro dele, achando que ninguém tá vendo. Mas eu tava vendo. Eu tava vendo cada segundo daquela farsa, e o pior de tudo é que eu gravei. Gravei cada movimento, cada carícia, cada beijo que ele deu naquela mulher enquanto eu, feito uma idiota, segurava meu celular com as mãos tremendo tanto que mal conseguia manter-os instável. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, embaçando minha visão, mas eu não parava de gravar. Não podia parar. Aquilo era minha prova, minha evidência irrefutável de que tudo que eu tinha construído nos últimos anos era baseado em mentiras. Sabe aquela sensação quando seu mundo inteiro desmorona em questão de segundos? Quando tudo que você acreditava ser sólido e verdadeiro se revela uma ilusão frágil como vidro. Foi exatamente isso que senti naquele momento. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos, abafando todos os outros sons ao meu redor. Sentia como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e eu estava caindo infinitamente num abismo de traição e mentiras. Meu nome é Helena, tenho 32 anos, e até 3 semanas atrás eu achava que tinha um casamento perfeito. 8 anos juntos, sendo 5 casados. Ele era o tipo de homem que todas as minhas amigas invejavam. Atencioso, carinhoso, sempre me surpreendendo com pequenos gestos que faziam meu coração derreter. Ricardo tinha esse jeito especial de fazer você se sentir a pessoa mais importante do mundo quando estava com ele. Ele lembrava de pequenos detalhes, como o fato de eu preferir café sem açúcar mas com uma pitada de canela, ou como eu ficava irritada quando alguém interrompia minha série favorita. Eram essas pequenas coisas que me faziam acreditar que nosso amor era especial, único, verdadeiro. Eu conheci o Ricardo numa festa de formatura de uma amiga em comum. Era dezembro, fazia um calor infernal, e eu estava lá mais por obrigação do que por vontade. Nunca fui muito de festas, sempre preferi ambientes mais tranquilos, mas minha amiga tinha insistido tanto que acabei cedendo. E lá estava ele, parado perto da piscina, conversando animadamente com um grupo de pessoas. A primeira coisa que notei nele foi o sorriso, aquele tipo de sorriso genuíno que ilumina o rosto inteiro da pessoa. Nossos olhares se cruzaram por acaso, mas naquele momento eu senti algo diferente, uma conexão inexplicável que me fez corar instantaneamente. Ele se aproximou alguns minutos depois, me ofereceu uma bebida, e começamos a conversar. A conversa fluiu de um jeito tão natural que parecia que a gente se conhecia há anos. Falamos sobre tudo: trabalho, família, sonhos, medos, aquelas coisas profundas que normalmente você não compartilha com estranhos numa festa. Quando dei por mim, já eram 3 da manhã e a gente ainda estava ali, sentados na beirada da piscina com os pés na água, conversando como 2 velhos amigos. Foi mágico. Foi perfeito. Foi o início de tudo que eventualmente se transformaria na minha maior dor. Os primeiros meses do nosso relacionamento foram intensos, daqueles que fazem você acreditar em contos de fada. Ele me levava para lugares bonitos, planejava surpresas românticas, escrevia bilhetes carinhosos que eu guardava numa caixinha especial. A gente se via todos os dias, mesmo quando estava exaustos do trabalho. Era como se a gente não conseguisse ficar longe um do outro. Minha mãe costumava brincar dizendo que eu estava com cara de apaixonada, e ela estava certa. Eu estava completamente, irremediavelmente apaixonada. Depois de 3 anos juntos, ele me pediu em casamento. Foi num fim de semana que a gente tinha ido para a praia, um desses lugares tranquilos longe da cidade onde você consegue realmente relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. A gente tinha caminhado pela areia até um ponto mais afastado, onde praticamente não tinha ninguém. O sol estava se pondo, pintando o céu com aquelas cores incríveis de laranja e rosa, e foi quando ele se ajoelhou na areia, tirou uma caixinha do bolso, e me pediu para casar com ele. Eu nem deixei ele terminar de falar, já tinha dito sim antes mesmo de ver o anel. Chorei, ri, pulei, tudo ao mesmo tempo. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. O casamento foi lindo, exatamente como eu tinha sonhado desde criança. Nada muito grande ou ostensivo, só família próxima e amigos queridos, numa cerimônia simples mas emocionante. Lembro de olhar para ele no altar e pensar que era o homem mais sortudo do mundo. Ele parecia pensar o mesmo sobre mim, porque não parava de sorrir, e quando chegou a hora dos votos, ele chorou. Sim, o Ricardo, que sempre foi tão controlado com as emoções, chorou enquanto prometia me amar e me respeitar por todos os dias da nossa vida. Como eu fui idiota de acreditar naquelas palavras. Os primeiros anos de casamento foram bons. Não eram perfeitos, casamento nenhum é, mas eram sólidos. A gente tinha discussões ocasionais sobre coisas bobas como qualquer casal tem,
mas sempre resolvíamos conversando. Ele trabalhava como gerente numa empresa de tecnologia e eu como professora numa escola particular. Nossos horários eram diferentes, o que às vezes dificultava passar tempo juntos, mas a gente sempre dava um jeito de fazer funcionar. Jantares românticos em casa quando não dava para sair, fins de semana dedicados só a nós dois, pequenas viagens quando conseguíamos folga no trabalho. Era uma vida comum, normal, mas era nossa vida e eu amava cada segundo dela. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Agora eu sei que era tudo uma performance meticulosamente ensaiada para me manter cega, surda e muda enquanto ele construía uma vida paralela debaixo do meu nariz. Cada gesto carinhoso, cada palavra doce, cada promessa de amor eterno, tudo isso era acompanhado por mentiras e traições que eu nem suspeitava que existiam. E o mais assustador de tudo é pensar em como ele conseguia fazer isso tão naturalmente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo viver duas vidas completamente diferentes sem demonstrar nenhum sinal de culpa ou conflito interno. Tudo começou de um jeito tão banal que até dói lembrar. Foi numa terça-feira, daquelas terças comuns que a gente nem presta atenção direito porque tá ocupada demais com as tarefas mundanas da vida. Eu tinha acabado de sair da consulta com minha ginecologista, vocês sabem como é, aquele check-up anual que a gente adia mas acaba fazendo porque a mãe insiste. O consultório dela ficava num desses prédios comerciais que tem clínicas médicas de todo tipo, sabe? Aqueles que vivem cheios de gente indo e vindo, sempre com cara de preocupação ou alívio, dependendo do que acabaram de descobrir. O prédio tinha aquele cheiro característico de hospital misturado com o café da lanchonete do térreo, e o ar-condicionado sempre gelado demais que te faz arrepiar assim que você entra. Quando saí da consulta, eu tava me sentindo leve. Tudo tinha dado certo, meus exames estavam ótimos, e eu tinha aquela sensação boa de dever cumprido. A médica tinha até me elogiado por estar cuidando bem da saúde, o que me deixou meio orgulhosa, admito. Resolvi ir até uma cafeteria que tinha ali perto para tomar um café e comer alguma coisa antes de voltar pro trabalho. Era quase meio-dia, e eu sabia que depois do almoço eu ia mergulhar naquele turbilhão de reuniões e deadlines que não deixa a gente respirar até o fim do expediente. Tinha uma pilha de provas para corrigir, um planejamento de aula para terminar, e uma reunião de pais que eu precisava preparar. Mas naquele momento, eu só queria aproveitar aqueles minutos de paz antes de voltar para a correria. A cafeteria era um daqueles lugares charmosos e aconchegantes, com mesinhas de madeira, cadeiras confortáveis e aquele aroma delicioso de café fresco que te envolve assim que você entra. As paredes eram decoradas com quadros de paisagens, havia plantas em vasos estrategicamente posicionados, e uma música suave tocava no ambiente. Era o tipo de lugar perfeito para relaxar um pouco e observar a vida passar. Peguei meu café com leite, grande, bem quente, com aquela espuma cremosa no topo, e um croissant ainda quentinho, saído direto do forno. Sim, eu sou dessas que não resiste a um croissant quentinho com aquela casquinha crocante e o interior macio. É meu pecado culinário favorito. Fui sentar numa mesinha perto da janela, meu lugar preferido sempre que eu ia lá. Sempre gostei de observar as pessoas passando na rua, é quase como assistir a um filme sem roteiro. Você vê de tudo, gente correndo atrasada pro trabalho, casais de mãos dadas, crianças chorando porque querem alguma coisa, idosos andando devagar aproveitando o dia. Cada pessoa tem sua história, seus problemas, suas alegrias, e eu gostava de imaginar quais seriam. Era meu passatempo favorito quando estava sozinha num lugar público. Dei uma mordida no croissant, saboreando a manteiga que derretia na boca, e olhei distraidamente pela janela. Foi quando eu vi o carro dele. Juro que reconheci na hora, mesmo estando do outro lado da rua. Era aquele modelo específico, naquela cor prata que ele fazia questão de lavar toda semana, como se fosse um filho. O Ricardo sempre foi meticuloso com o carro, não podia ter nem um arranhão, nem uma manchinha. Ele passava os fins de semana cuidando daquele carro, polindo, aspirando, verificando o óleo e pneus. Eu costumava brincar dizendo que ele amava mais o carro do que a mim, e ele ria. Me puxava para um abraço e dizia que era impossível amar algo mais do que me amava. Mentira. Tudo mentira. Mas naquele momento inicial, antes de tudo desmoronar, eu ainda vivia na minha inocência. Só que tinha algo estranho. Ele estava estacionado num lugar meio escondido, entre dois prédios, numa dessas ruazinhas sem saída que a gente só usa para fazer retorno ou para estacionar quando não tem vaga em lugar nenhum. Não era o tipo de lugar que o Ricardo normalmente escolheria para estacionar, ele sempre dizia que preferia pagar um estacionamento do que deixar o carro na rua onde poderia ser arranhado ou roubado. Então o que ele estava fazendo ali, naquele lugar esquisito, numa terça-feira ao meio-dia? Minha primeira reação foi de alegria. Acredita? Pensei, que coincidência boa.
Ele deve estar por aqui perto. Vou mandar uma mensagem pra gente almoçar junto. A gente raramente conseguia almoçar junto durante a semana por causa dos nossos horários incompatíveis, então seria uma surpresa agradável. Peguei meu celular toda animada, já imaginando a cara de surpresa dele quando eu aparecesse, mas alguma coisa me fez parar antes de digitar. Não sei explicar direito. Foi tipo um sexto sentido, aquela sensação visceral de que algo não tá certo. Sabe quando seu estômago dá um nó sem motivo aparente? Quando seu coração acelera e você não sabe por quê? Foi exatamente isso que senti naquele momento. Um pressentimento inexplicável que me deixou paralisada, com os dedos suspensos sobre o teclado do celular. O carro estava lá parado, com os vidros levemente fumê que dificultavam ver o interior perfeitamente, mas não tinha ninguém dentro. Pelo menos não que eu pudesse ver dali de onde eu estava. Meu ângulo de visão não era perfeito, havia reflexos do sol nos vidros, mas eu tinha quase certeza de que o carro estava vazio. Larguei o celular em cima da mesa e continuei observando, sem entender muito bem por que eu estava tão intrigada. Era só o carro do meu marido estacionado, nada demais, certo? Mas tinha algo naquela cena toda que não fazia sentido. O lugar isolado, o horário incomum, o fato de ele não ter mencionado nada sobre estar naquela região da cidade hoje. Fiquei ali sentada, segurando meu café com uma mão e o celular com a outra, apenas observando. O café foi esfriando na xícara, a espuma se desfazendo lentamente, mas eu mal percebia. Minha atenção estava completamente focada naquele carro do outro lado da rua. Não sei quanto tempo passou, talvez 5 minutos, talvez 10, talvez mais. O tempo parecia ter desacelerado, cada segundo se arrastando numa eternidade de espera e apreensão. O croissant foi esfriando no prato enquanto eu ficava hipnotizada olhando para aquele carro, incapaz de desviar o olhar, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. As pessoas na cafeteria continuavam com suas vidas normais ao meu redor. Ouvia conversas fragmentadas sobre trabalho, política, fofocas do dia a dia. A barista chamava os nomes dos clientes quando os pedidos ficavam prontos. O som da máquina de café expresso sibilava periodicamente. A vida continuava seu curso normal, mas para mim o mundo tinha parado. Tudo tinha se reduzido àquela janela, àquela rua, aquele carro prata estacionado de forma suspeita num lugar escondido. E então eu vi ele aparecer. Meu marido. Ricardo. Ele saiu de dentro de um dos prédios ao lado, usando aquela camisa azul social que eu tinha passado para ele na noite anterior, a gravata que eu tinha dado de presente no aniversário dele. Reconheci imediatamente o jeito como ele andava, aquela postura confiante que sempre me atraiu. Mas tinha algo diferente hoje. Ele olhava para o lado e para o outro como quem não quer ser visto, com movimentos rápidos e furtivos que eram completamente estranhos ao Ricardo que eu conhecia. O jeito nervoso como ele checou o relógio, como ajeitou a gravata mesmo ela já estando perfeitamente alinhada, como passou a mão pelo cabelo num gesto que eu sabia ser sinal de ansiedade nele. O jeito furtivo dele me gelou por completo. Meu café quase caiu da minha mão trêmula. Não era o Ricardo que eu conhecia, aquele que andava sempre confiante, com os ombros para trás e um sorriso no rosto, cumprimentando pessoas que encontrava pelo caminho. Esse era um estranho, alguém que estava claramente fazendo algo errado e sabia disso. Era alguém com segredos, alguém tentando não ser visto, alguém Mas que o que agia realmente como se me tivesse destruiu algo a foi esconder. quando ela apareceu. E a maneira como Uma meu mulher. corpo reagiu, Ela saiu o do frio mesmo súbito prédio, na espinha, alguns segundos o nó depois apertado dele, no estômago, mantendo uma o coração distância acelerando proposital como se não violentamente. quisessem ser Me disse vistos que eu juntos. tinha razão de E estar o jeito como preocupada. ela olhou para ele, gente, aquele olhar. Eu conhecia aquele tipo de olhar porque era o mesmo que eu costumava dar para ele nos primeiros anos do nosso relacionamento. Era um olhar de intimidade profunda, de cumplicidade secreta, de algo que vai muito além de uma simples amizade ou relação profissional. Era o olhar de alguém que conhece você em níveis que vão além do superficial. Era o olhar de alguém apaixonada. Ela era bonita, não vou mentir. Alta, com porte elegante, cabelos escuros compridos que caíam em ondas perfeitas pelas costas, aquele tipo de mulher que chama atenção onde passa. Usava um vestido vermelho que realçava sua silhueta, nada vulgar, mas definitivamente atraente. Salto alto que a fazia parecer ainda mais alta e confiante. Maquiagem perfeita mesmo sendo meio-dia de uma terça-feira comum. E o pior, ela parecia jovem. Bem mais jovem que eu. Provavelmente tinha uns 20 e poucos anos, aquela idade onde a pele ainda é perfeita sem precisar de cremes caros, onde o corpo ainda não mostra os sinais inevitáveis da passagem do tempo. Eu, aos 32, de repente me senti velha, ultrapassada, substituída por um modelo mais novo. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo. As mãos começaram a suar, a tremer, e o café quase caiu da minha mão.
Eu queria acreditar que era só uma colega de trabalho, uma cliente, qualquer coisa que justificasse o que eu estava vendo. Mas a forma como eles andaram até o carro, a distância que mantiveram um do outro propositalmente para não parecer que estavam juntos, a maneira como ele abriu a porta do carona para ela com aquele olhar cúmplice, tudo aquilo gritava uma verdade que eu não queria aceitar. Eles entraram no carro. Ricardo no banco do motorista, ela no carona. Fiquei ali, paralisada, observando através da janela da cafeteria, e foi quando minha mente finalmente processou o que eu precisava fazer. Não sei de onde veio aquela coragem. Ou seria desespero. Mas eu peguei meu celular, deixei tudo que eu tinha comprado ali na mesa, pedi licença para a moça que estava limpando as mesas e perguntei se eu podia subir até o último andar do prédio onde eu estava. Ela me olhou meio confusa, mas como o prédio tinha várias empresas e consultórios, ela deve ter achado que eu ia em alguma consulta. Subi as escadas, nem tive paciência de esperar o elevador, com o coração quase explodindo no peito. Cada degrau era uma agonia, meu corpo funcionando no piloto automático enquanto minha mente tentava processar o que eu acabara de ver. As pernas tremiam, dificultando a subida. Sentia falta de ar, como se alguém tivesse apertado meus pulmões num punho gigante. O prédio tinha uns 6 andares, e quando cheguei lá em cima, ofegante e com as pernas tremendo, sentia como se tivesse escalado uma montanha. O suor escorria pela minha testa, misturado com lágrimas que eu nem percebia que estavam caindo. Procurei desesperadamente uma janela que desse pro lado onde o carro dele estava estacionado, com uma urgência que beirava o desespero. Encontrei uma área comum, tipo uma salinha de espera que ficava vazia naquele horário. As paredes eram bege sem graça. Havia algumas cadeiras de plástico encostadas na parede, e uma mesinha com revistas velhas que provavelmente ninguém lia há meses. O ambiente cheirava a produto de limpeza e ar-condicionado velho. Mas nada disso importava. O que importava era a janela. Da janela eu tinha uma visão perfeita. Perfeita demais. Tão perfeita que era quase cruel. Eu conseguia ver até as expressões no rosto dele, cada detalhe que eu preferiria não ver mas que meus olhos insistiam em capturar com uma clareza dolorosa. Peguei meu celular com mãos trêmulas e abri a câmera, ativando o zoom máximo. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que apoiar os cotovelos no parapeito da janela para conseguir estabilizar minimamente a imagem. Mesmo assim, a imagem balançava levemente no visor. Meu dedo hesitou sobre o botão de gravar por um breve segundo. Parte de mim não queria fazer aquilo, não queria ter aquela evidência permanente da traição. Mas a parte racional, aquela que sabia que eu precisaria de provas, que sabia que ele provavelmente tentaria negar ou minimizar ou me fazer duvidar do que eu vi, essa parte me fez pressionar o botão. E então comecei a gravar. Gravei tudo. Cada segundo da traição mais cinematográfica que alguém poderia imaginar. Cada gesto, cada olhar, cada toque que deveria ser meu. Primeiro, eles só conversavam. Eu não conseguia ouvir nada, obviamente, mas dava para ver pela linguagem corporal que a conversa era íntima demais para ser profissional ou platônica. A maneira como eles se inclinavam um pro outro, invadindo o espaço pessoal de uma forma que só pessoas íntimas fazem. Ele ria daquele jeito que só ri pra mim, ou pelo menos era o que eu pensava. Aquele riso genuíno, com os olhos se estreitando nos cantos, mostrando aquela covinha no queixo que eu sempre achei linda. Ela tocava o braço dele de forma casual mas carinhosa, e ele não se afastava. Pelo contrário, se inclinava para mais perto, como se fosse um imã sendo atraído inevitavelmente. Senti meu estômago revirar violentamente quando percebi que ele estava olhando para ela do mesmo jeito que olhava para mim no começo do nosso relacionamento. Aquele olhar intenso, cheio de desejo, admiração e aquela faísca inconfundível de atração e fascínio que não pode ser fingida. E então aconteceu. O momento que mudaria tudo para sempre. Ele se inclinou para frente lentamente, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas ela não se afastou. Claro que não. Ela se aproximou também, encontrando-o no meio do caminho. Ele passou a mão pelo rosto dela com uma delicadeza que eu conhecia muito bem. Era o mesmo gesto que ele fazia comigo quando queria me beijar, aquele toque suave na bochecha que antecedia o beijo. E então a beijou. Não foi um beijo rápido, daqueles que poderiam ser confundidos com um momento de fraqueza ou um erro impulsivo. Foi um beijo longo, profundo, apaixonado, devastador. O tipo de beijo que demonstra familiaridade absoluta, que mostra que aquilo não era a primeira vez, que eles já tinham feito aquilo antes, muitas vezes antes. O tipo de beijo que conta uma história de intimidade construída ao longo do tempo, não um deslize momentâneo. Minha visão embaçou completamente com as lágrimas que agora caíam livremente pelo meu rosto, criando trilhas quentes pelas minhas bochechas. Sentia o gosto salgado delas nos cantos da boca.
Mas continuei gravando mesmo assim, determinada a não perder nenhum segundo. Limpava os olhos freneticamente com uma mão enquanto segurava o celular com a outra, mantendo o foco na cena que se desenrolava dentro daquele carro. Era como assistir a um acidente de carro acontecendo em câmera lenta, horrível, mas impossível de desviar o olhar. Meu corpo todo doía, como se alguém tivesse me espancado. Sentia dor no peito, dor na garganta de segurar os soluços, dor nas pernas que ameaçavam ceder a qualquer momento. Mas a dor pior era aquela que não tinha localização física, era a dor da traição, da quebra de confiança, do amor sendo destruído inteiro. Porque era isso, né? Prova. Eu precisava de provas para mim mesma, talvez até mais do que para qualquer processo legal futuro. Precisava de algo concreto que provasse que eu não estava louca, que não estava imaginando coisas, que não estava sendo paranoica ou insegura sem motivo. Não podia ser só minha palavra contra a dele, porque eu conhecia Ricardo. Conhecia como ele era convincente, como sabia usar as palavras certas, como podia me fazer duvidar até da própria realidade. Não podia dar a ele a chance de me fazer sentir culpada por descobrir a traição dele, de virar a situação e de alguma forma transformar ele no vítima e eu na vilã. O vídeo era minha âncora na realidade, minha prova irrefutável de que aquilo não era produto da minha imaginação ou insegurança. Eles se beijaram por alguns minutos, que pareceram horas para mim, e depois ficaram ali, abraçados, com as testas encostadas, conversando baixinho como se fossem o único casal do mundo. Ela ria, e ele sorria daquela forma que me fazia apaixonar todos os dias. Só que agora aquele sorriso estava sendo desperdiçado em outra pessoa. Em alguém que claramente significava muito mais para ele do que eu imaginava. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eles se separaram. Ela saiu do carro primeiro, deu uma olhada ao redor, aquele mesmo comportamento furtivo de quem sabe que está fazendo algo errado, e começou a caminhar de volta para o prédio de onde tinha saído. Ele ficou ali por mais alguns minutos, mexendo no celular, e então arrancou. Assisti o carro dele desaparecendo na esquina, e só então eu desabei. Sentei no chão daquela salinha vazia e chorei. Chorei como não chorava há anos, talvez desde a morte do meu pai. Chorei por tudo que eu achava que tinha e descobri que era mentira. Chorei pela mulher ingênua que eu tinha sido, que acreditava em cada palavra dele, em cada eu te amo sussurrado antes de dormir, em cada promessa de fidelidade eterna. Chorei pelo futuro que eu tinha planejado e que agora desmoronava como um castelo de cartas. Não sei quanto tempo fiquei ali. Eventualmente, alguém passou pelo corredor e me perguntou se eu estava bem. Tive que me recompor rapidamente, inventar alguma desculpa sobre más notícias que tinha recebido e descer. Voltei para a cafeteria num piloto automático. Peguei minhas coisas que milagrosamente ainda estavam lá na mesa e saí andando sem destino. Caminhei por horas. Não voltei pro trabalho. Mandei uma mensagem dizendo que tinha passado mal e precisava ir para casa. Não era mentira, né? Eu realmente estava passando mal, mas não do jeito que meus colegas imaginavam. Meu mal era de alma, um tipo de dor que não tinha remédio, que não passava com analgésico ou repouso. Fiquei andando pela cidade até o sol começar a se pôr. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Uma parte de mim queria correr para casa, jogar tudo na cara dele, exigir explicações, gritar, chorar, fazer um escândalo. Mas outra parte, a parte mais racional, embora destruída, me dizia que eu precisava pensar, planejar, decidir o que fazer com aquela informação devastadora que tinha acabado de obter. Quando finalmente voltei para casa, já era quase noite. Ricardo ainda não tinha chegado, ele sempre trabalhava até mais tarde às terças. Olhei para nossa casa, aquele espaço que a gente tinha construído juntos ao longo dos anos, cada móvel escolhido a dedo, cada quadro pendurado depois de longas discussões sobre qual parede ficaria melhor. Tudo aquilo que antes me trazia conforto e sensação de pertencimento agora parecia uma mentira elaborada, um cenário de teatro onde eu tinha sido a única atriz que não sabia que estava no meio de uma peça. Fui direto pro quarto, liguei meu notebook e transferi o vídeo do celular. Vi aquilo umas 10 vezes, cada visualização mais dolorosa que a anterior. Cada detalhe que eu não tinha notado no momento. A forma como ela tocava o cabelo dele, como ele ajeitava uma mecha do cabelo dela atrás da orelha, aquele gesto íntimo que ele sempre fazia comigo. Cada pequena coisa era uma facada nova, uma ferida adicional no coração que já estava em frangalhos. Também comecei a conectar os pontos que antes pareciam insignificantes. Todas aquelas terças em que ele trabalhava até tarde. As viagens de negócios repentinas que surgiam do nada. O novo perfume que ele tinha começado a usar há alguns meses, eu até tinha elogiado, achado chique, quando na verdade ele provavelmente tinha comprado para impressionar ela.
O quanto ele tinha ficado obcecado com a academia no último ano, dizendo que era para a saúde, quando claramente era para ficar mais atraente para a amante dele. O celular dele que agora tinha senha. Por causa do trabalho, ele dizia. As redes sociais que ele mal usava mais, mas que eu percebi que ele tinha tirado as fotos de nós dois da foto de perfil, substituindo por imagens neutras. Todos esses sinais que eu tinha ignorado, justificado, racionalizado como sendo parte natural da evolução de um relacionamento longo. Que idiota eu fui! Quando ouvi a chave girando na fechadura, meu corpo inteiro se enrijeceu. Ricardo entrou chamando meu nome com aquela voz alegre de sempre, como se não tivesse acabado de passar a tarde inteira traindo a mulher dele. Ouvi ele tirando os sapatos, largando a pasta, indo para a cozinha pegar água. Cada som era como uma tortura porque eu sabia, que ele ia subir, me dar um beijo, perguntar como foi meu dia, e eu teria que decidir naquele momento se ia confrontá-lo ou não. Decidi não dizer nada. Pelo menos não naquele dia. Precisava processar, pensar, planejar. Quando ele entrou no quarto, forcei um sorriso que provavelmente pareceu mais uma careta de dor, mas ele não notou. Ou fingiu não notar. Disse que estava com dor de cabeça e que ia dormir cedo. Ele me deu um beijo na testa, um beijo que me fez querer gritar, e disse que ia assistir um jogo na sala, para não me incomodar. Fiquei ali, deitada no escuro, ouvindo os gritos dele comemorando os gols do time, me perguntando como era possível alguém viver duas vidas tão separadas assim. Como ele conseguia beijar outra mulher à tarde e voltar para casa à noite como se nada tivesse acontecido. Como ele dormia tranquilo ao meu lado todas as noites sabendo da mentira gigantesca que estava sustentando. Nos dias seguintes, me tornei uma espécie de detetive. Comecei a prestar atenção em tudo. Cada mensagem que ele recebia e corria para ver no banheiro. Cada telefonema que ele atendia saindo do cômodo onde eu estava. A frequência com que ele checava o celular, sempre com aquele cuidado de manter a tela virada para baixo quando estava perto de mim. Também fiz minhas próprias investigações. Segui ele algumas vezes, discretamente, claro. Descobri que eles se encontravam religiosamente todas as terças, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Era quase cômico o quão previsível ele era. Todo aquele cuidado de escolher uma rua escondida, mas mantendo uma rotina tão óbvia que até um detetive amador como eu conseguiu mapear. Peguei o nome dela. Não foi difícil. Ela trabalhava numa das empresas daquele prédio. Laura. 26 anos, arquiteta, solteira. Procurei ela nas redes sociais e ali estavam as evidências que eu nem tinha procurado. Fotos em lugares que eu reconheci, lugares que Ricardo tinha dito que foi com clientes ou colegas de trabalho. Um comentário dela num post antigo que dizia, melhor terça-feira da minha vida, com um emoji de coração. Curtidas dele em cada foto que ela postava, algo que ele nunca fazia nem nas minhas. A coisa mais insana é que parte de mim ainda amava ele. Ainda queria acreditar que aquilo era um erro, uma fase, algo que a gente poderia superar com terapia de casal ou sei lá o quê. Mas a cada novo dia, a cada nova descoberta, essa parte romântica e tola de mim ia ficando menor, sendo substituída por uma frieza que eu não sabia que eu era capaz de sentir. Marquei consulta com o advogado sem ele saber. Levei o vídeo. O advogado, um senhor de uns 50 anos com um jeito paternal, assistiu em silêncio e depois me disse que aquilo era evidência suficiente para qualquer processo de divórcio. Perguntou se eu tinha mais provas, e foi aí que confessei todas as outras coisas que tinha descoberto. Ele anotou tudo meticulosamente e me aconselhou a juntar mais evidências se possível, mas disse que eu já tinha o suficiente para seguir em frente se fosse isso que eu quisesse. E é isso que você quer? Ele perguntou. Foi a primeira vez que alguém me fez essa pergunta diretamente, sem rodeios. Fiquei em silêncio por um tempo, porque a verdade é que eu não sabia. Queria que aquilo não tivesse acontecido. Queria voltar no tempo para antes de ver o carro dele naquele dia, para quando eu ainda vivia na ignorância feliz de um casamento que eu achava perfeito. Mas já que isso não era possível, eu precisava decidir. Confrontar ou ignorar. Preciso pensar, foi tudo que consegui dizer. Ele me deu um cartão, disse que me ligasse quando tivesse decidido, e que não importava quanto tempo eu precisasse, ele estaria ali quando eu estivesse pronta. Saí daquele escritório me sentindo estranhamente fortalecida e destruída ao mesmo tempo. Fortalecida porque tinha tomado a iniciativa de procurar ajuda legal, destruída porque isso tornava tudo mais real, mais definitivo. Em casa, a vida continuava como se nada tivesse mudado. Ricardo continuava sendo o marido atencioso de sempre, pelo menos na superfície. Me trazia café na cama nos finais de semana, elogiava meu cabelo novo, perguntava sobre meu dia no trabalho. E eu desempenhava meu papel também,
A esposa dedicada que não desconfiava de nada. Era como se nós dois fôssemos atores num filme ruim, cada um fingindo uma normalidade que não existia mais. Mas por dentro eu estava morrendo um pouco a cada dia. Tinha noites que eu acordava suada, tendo pesadelos com aquela cena do carro se repetindo infinitamente. Tinha dias que eu olhava para ele no café da manhã e me perguntava quem era aquele estranho sentado na minha frente, usando o rosto do homem que eu amava mas comportando-se como alguém completamente diferente. A gota d'água foi quando chegou o nosso aniversário de casamento. 5 anos. Ele planejou uma noite especial num restaurante chique. Me deu um presente caro. Uma pulseira de ouro que eu tinha comentado que achava bonita meses atrás. Fez um brinde emocionado sobre nossa jornada juntos, sobre como ele era sortudo de ter me encontrado, sobre como esperava passar o resto da vida ao meu lado. E ali, ouvindo aquelas palavras bonitas mas vazias, eu finalmente entendi que precisava acabar com aquilo. Porque a verdade é que eu não conseguia continuar vivendo uma mentira. Não conseguia acordar todo dia ao lado de alguém que me traía sistematicamente e depois voltava para casa fingindo ser o marido perfeito. Não conseguia mais ser cúmplice da minha própria dor, permitindo que aquela situação continuasse só porque eu tinha medo de enfrentar a verdade. Na semana seguinte, voltei ao advogado. Quero seguir com o divórcio, disse com uma firmeza que me surpreendeu. Ele assentiu, como se já esperasse aquela resposta, e começou a explicar os próximos passos. Eu iria confrontar Ricardo, apresentar as evidências, pedir que ele saísse de casa. Se ele se recusasse, havia medidas legais que poderíamos tomar. O vídeo seria mantido em segurança, usado apenas se necessário no processo judicial. Escolhi uma quinta-feira para a confrontação. Não sei por que quinta, talvez porque estava cansada demais de esperar, ou talvez porque era longe o suficiente da próxima terça dele para ele não poder usar o encontro com ela como desculpa para fugir da conversa. Preparei tudo meticulosamente, tinha até ensaiado o que ia dizer, embora soubesse que na hora provavelmente tudo sairia diferente. Quando ele chegou do trabalho naquele dia, eu estava sentada na sala, com meu notebook aberto na mesinha de centro, o vídeo pausado na cena mais explícita do beijo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos, mas mantive minha expressão neutra, quase indiferente. Helena? Tá tudo bem? Ele perguntou ao entrar na sala e me ver ali sentada daquele jeito. Tinha algo na minha postura que deve ter soado um alarme na cabeça dele, porque ele não se aproximou como normalmente faria. Ficou ali parado perto da porta, me observando com uma expressão cautelosa. Preciso te mostrar uma coisa, respondi com voz calma, muito mais calma do que eu me sentia. Fiz um gesto pro notebook. Vem aqui. Ele se aproximou lentamente, e quando seus olhos focaram na tela, vi todo o sangue sumir do rosto dele. Ficou branco, literalmente branco, como se tivesse visto um fantasma. Ou talvez estivesse vendo o fim do casamento dele materializado em evidência digital irrefutável. O que, como você, ele começou a gaguejar, procurando palavras que claramente não existiam para a situação. Apertei play, disse simplesmente, e deixei o vídeo rodar. 3 minutos e 42 segundos de evidência indiscutível. 3 minutos e 42 segundos de traição filmada em alta definição. 3 minutos e 42 segundos que destruíram 8 anos de relacionamento. Ele assistiu em silêncio, e durante aqueles minutos eu pude ver várias emoções passarem pelo rosto dele. Choque, negação, medo, culpa. Quando o vídeo terminou, ele se sentou pesadamente no sofá, com a cabeça entre as mãos. Helena, começou, mas eu levantei a mão para interrompê-lo. Não, disse com firmeza. Não quero ouvir desculpas. Não quero ouvir justificativas. Não quero ouvir sobre como isso foi um erro ou como você estava confuso ou como ela não significa nada. Porque claramente significa. Claramente você vem fazendo isso há tempo suficiente para desenvolver toda uma rotina em torno desses encontros. Ele tentou falar de novo, mas eu continuei, deixando sair tudo que tinha guardado nas últimas semanas. Você sabe o que foi pior? Não foi só a traição em si. Foi continuar voltando para casa todos os dias, me beijando, me abraçando, me dizendo que me amava, sabendo o que tinha feito. Foi planejar nosso aniversário de casamento, fazer aquele brinde emocionado, me dar um presente caro, tudo enquanto mantinha uma amante. Foi me fazer sentir culpada nas vezes que eu questionava onde você estava, me fazendo achar que eu estava sendo insegura ou controladora quando na verdade meu instinto estava certo o tempo todo. As lágrimas finalmente começaram a cair, dele, não minhas. Eu já tinha chorado todas as minhas lágrimas nas últimas semanas. Agora só sentia um vazio frio onde antes existia amor. Quanto tempo? Perguntei. Quanto tempo isso vem acontecendo? 8 meses,
ele sussurrou, e aquela admissão foi como um soco no estômago. 8 meses. Quase um ano da nossa vida juntos tinha sido uma farsa completa. Enquanto eu planejava nossas férias de verão, ele estava planejando encontros secretos com ela. Enquanto eu escolhia presentes de Natal para a família dele, ele estava trocando presentes com ela. Enquanto eu dormia tranquilo ao lado dele todas as noites, ele provavelmente estava pensando nela. Quero que você saia de casa, anunciei. Hoje. Pegue suas coisas e vá. Não me importa para onde. Para casa dos seus pais, para um hotel, para casa dela. Mas não quero você aqui. Helena, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Podemos tentar, ele implorou, mas eu balancei a cabeça. Não há nada para tentar. Você fez sua escolha há 8 meses atrás quando decidiu começar esse relacionamento com ela. Cada dia que você continuou, cada mentira que você contou, cada beijo que você me deu enquanto pensava nela. Tudo isso foi uma escolha. E agora eu tô fazendo a minha. Eu escolho ter dignidade. Eu escolho não ser a esposa trouxa que perdoa e esquece só para descobrir daqui a alguns meses que você continua fazendo a mesma coisa. Eu escolho me respeitar o suficiente para não aceitar isso. Ele ainda tentou argumentar, chorou mais, implorou por uma chance de explicar. Mas eu me mantive firme. Não foi fácil, nada daquilo foi fácil. Mas era necessário. Enquanto ele subia para fazer suas malas, eu liguei para minha melhor amiga, Camila, e contei tudo. Ela chegou em 20 minutos, pronta para me dar todo o suporte que eu precisasse. Quando Ricardo desceu com suas malas, 1 hora depois, ele tentou mais uma vez. Eu amo você, Helena. Sei que não parece, mas eu amo. E eu vou provar que eu posso mudar, que eu mereço outra chance. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que eu tinha amado tanto, e senti absolutamente nada. O amor tinha se transformado em indiferença, e talvez isso fosse ainda mais triste que o ódio. Se você realmente me amasse, respondi calmamente, não teria feito o que fez. Amor não é só palavras, Ricardo. É ações. É escolhas. E você escolheu ela, repetidamente, durante 8 meses. Então não venha me dizer agora que me ama quando suas ações provaram exatamente o contrário. Ele saiu, finalmente, e quando a porta se fechou atrás dele, eu desabei nos braços da Camila. Chorei tudo de novo, não por ele, mas por tudo que eu tinha perdido. Pela ingenuidade que eu nunca recuperaria, pela capacidade de confiar plenamente que tinha sido destruída, pelo futuro que eu tinha imaginado e que agora teria que ser completamente reimaginado. Os dias seguintes foram difíceis. Ele tentou entrar em contato várias vezes, mas eu mantive distância. O advogado entrou com os papéis do divórcio e o processo começou. Foi durante esse período que descobri mais coisas, porque ele, desesperado, acabou confessando muito mais do que eu tinha descoberto sozinha. As viagens de negócios que na verdade eram fins de semana românticos com ela. O dinheiro da nossa conta conjunta que ele tinha usado para comprar presentes para ela. As mentiras sobre trabalhar até tarde que eram jantares românticos. Cada nova revelação era como arrancar um band-aid de uma ferida que mal tinha começado a cicatrizar. Mas de certa forma, também era libertador. Cada verdade revelada era mais uma confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa, de que aquele homem não merecia minha lealdade, meu amor, minha confiança. Minha família foi incrível. Minha mãe, que inicialmente tinha ficado chocada e sugerido que talvez eu devesse tentar terapia de casal, mudou completamente de ideia quando mostrei o vídeo e contei tudo mais que eu tinha descoberto. Você merece muito mais que isso, ela disse, me abraçando forte. E eu tô orgulhosa de você por ter a coragem de não aceitar menos do que merece. Foram meses difíceis até o divórcio ser finalizado. Ricardo tentou complicar as coisas. Contestou a divisão de bens, tentou argumentar que eu tinha invadido a privacidade dele ao filmar. Mas o vídeo, embora doloroso, foi minha salvação legal. Provava a infidelidade de forma irrefutável, e o juiz não teve dúvidas ao decidir a favor da minha versão dos fatos. Hoje, 1 ano e meio depois daquele dia na cafeteria, eu posso dizer que sobrevivi. Não vou mentir e dizer que foi fácil ou que não deixou marcas. Deixou. Mudou completamente minha forma de ver relacionamentos, de confiar nas pessoas, de acreditar em promessas eternas. Mas também me tornou mais forte. Me ensinou que eu não preciso de alguém para me completar, que eu sou completa sozinha. Voltei a estudar, algo que tinha abandonado quando casei. Fiz novos amigos, redescobri hobbies que tinha deixado de lado. Me tornei a versão mais autêntica e verdadeira de mim mesma, livre das expectativas e da necessidade de manter um casamento que era uma ilusão. Ricardo. Soube por amigos em comum que ele e Laura não duraram muito após o divórcio.
Aparentemente, o glamour de um relacionamento secreto não se traduz bem quando vira algo oficial e tem que lidar com as consequências reais da vida. Não sinto alegria com isso, nem tristeza. Apenas uma indiferença profunda que me mostra o quanto eu realmente superei tudo. Aquele vídeo ainda existe, guardado em algum lugar seguro da nuvem. Não assisto mais, não tenho necessidade. Ele serviu seu propósito, que era me dar a coragem e as evidências necessárias para acabar com uma situação que estava me destruindo lentamente. Foi minha arma de autodefesa contra Gaslighting que certamente viria se eu confrontasse ele apenas com palavras. Gente, eu sei que essa história é pesada. Sei que muitos de vocês que estão ouvindo já passaram por algo parecido, ou conhecem alguém que passou, ou talvez ainda estejam no meio de uma situação assim agora mesmo. A traição é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir num relacionamento, porque não destrói só o amor, destrói a confiança, a autoestima, a capacidade de acreditar nas pessoas, a sensação de segurança que a gente constrói ao longo dos anos. Destrói memórias também, porque você começa a questionar tudo. Cada momento feliz, cada declaração de amor, cada promessa feita passa a ser reexaminada sob uma nova luz suspeita. Você se pergunta quando começou, se alguma coisa foi real, se em algum momento você realmente foi amada ou se sempre foi apenas conveniente. É como se alguém pegasse o livro da sua vida e rasgasse capítulos inteiros, deixando você sem saber mais qual é a história verdadeira. Você olha para fotos antigas e se pergunta: ele já estava com ela quando tiramos essa foto? Ele pensou nela quando me disse eu te amo naquele dia? Aquela viagem que eu achei tão especial, será que ele estava apenas cumprindo tabela enquanto desejava estar com ela? É uma tortura mental que corrói você por dentro, lentamente, constantemente. E o pior é que ninguém pode fazer isso parar exceto você mesma, tomando a decisão difícil mas necessária de encerrar aquele ciclo e seguir em frente. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que a gente é muito mais forte do que imagina. Quando eu vi aquele beijo pela primeira vez, pensei que não sobreviveria à dor. Pensei que meu mundo tinha acabado, que eu nunca mais conseguiria confiar em ninguém, que eu ficaria presa naquela dor para sempre. E de certa forma meu mundo realmente acabou. O mundo que eu conhecia, baseado em mentiras e ilusões, realmente desmoronou completamente. Mas das cinzas desse mundo surgiu um novo, mais verdadeiro, mais autêntico, mais sólido. Um mundo onde eu não preciso fingir ou ignorar coisas óbvias só para manter uma aparência de felicidade. Um mundo onde eu escolho a verdade, mesmo quando ela dói, em vez da mentira confortável mas destrutiva. Se você está passando por algo parecido, se está com aquela sensação no estômago de que algo não está certo mas tem medo de investigar, eu te digo, confie no seu instinto. Ele raramente está errado. E se você descobrir que suas suspeitas estavam certas, saiba que você vai sobreviver. Vai doer, vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir de tudo. Mas você é mais forte do que imagina, e merece alguém que te escolha todos os dias, não alguém que te dívida com outra pessoa enquanto mente no seu rosto. E para vocês que chegaram até aqui na minha história, muito obrigada por me ouvirem. Sei que não foi fácil, mas compartilhar isso me ajudou a processar tudo o que aconteceu. Se vocês gostaram ou se identificaram com essa história, não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. Porque às vezes, saber que não estamos sozinhos na nossa dor já é um primeiro passo importante para a cura. Cuidem de vocês, valorizem quem realmente merece, e nunca aceitem menos do que merecem. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não nos valorizam. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são incríveis, fortes e capazes de superar qualquer coisa. Um beijo grande de quem aprendeu isso da pior forma possível, mas